Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. Estamos juntos mais uma terça-feira com o programa Verbo da Vida aqui na TV Conteúdo, a palavra da fé ao seu alcance. Sempre com essa turma aqui animada, Apolo Miranda ali nos botões, desenrolando as coisas. E hoje com Hilton Júnior e André Bahia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para estar trazendo, reflexões sobre a palavra de Deus, e interaja conosco nas nossas redes sociais, mandem as suas perguntas. Hoje nós iremos falar sobre os pilares do Evangelho. Então, nós estamos aqui para estar servindo uns aos outros, E aproveite tudo aquilo que o Senhor tem para estar ministrando ao nosso coração durante esse programa. Amém, isso aí. Boa noite, gente. Boa noite, Apolo, pastor, Júnior. Para a gente é um prazer estar com vocês mais uma vez, compartilhando essa palavra. Hoje tem grandes coisas, como o Júnior falou aqui, Deus irá falar aos nossos corações. E hoje temos, como de costume, sorteio deste livro poderoso, Não Fale Negativo, do apóstolo Bud. E você pode concorrer a este livro. É só você comentar aqui embaixo, eu quero esse livro. E a partir daí, você já está concorrendo, tá bom? Sim. Mande sua pergunta, compartilhe essa live para o número máximo de pessoas. Eu creio que essa noite será uma noite de poder, uma noite de revelação. Maravilha. Um dos intuitos da gente estar aqui, irmãos, com essa programação é, de fato, esclarecer, tirar dúvidas acerca da palavra. É um programa voltado para aqueles que querem crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então, se você tem dúvidas sobre algum assunto, você pode escrever. Nós vamos estar falando nessa noite sobre os pilares do Evangelho. Pilares, de fato, que deve nos acompanhar na pregação do Evangelho. Mas não fica preso a só esse assunto. Se você tem dúvida sobre qualquer outro assunto, você pode estar passando para a gente. A gente tem a consciência de que nós não sabemos todas as coisas, mas confiamos na presença do Espírito Santo que está aqui, e Ele sabe sim todas as coisas e pode nos esclarecer. Amém. Então, como sempre, vamos de música e a gente já volta para bater um papo. Se liga no som. Apolo, eu olho para essa câmerazinha aqui.
sombra eu passar e a morte tentar me tocar, se pelo vale da sombra eu passar, a morte não vai me tocar. Eu sei, dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Declare, tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Oh, e tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem. Quero ver a voz comigo assim, ó. Para meditar um pouco na palavra, e como a gente anunciou aqui nesse instante, nós vamos falar hoje sobre pilares do Evangelho, né? Irmãos, o Evangelho é de fato muito simples. Há um texto no livro de Apocalipse, do capítulo 11 até o versículo 22, eu não vou ler ele todo, mas o versículo 11 diz assim, ó: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda a ser imundo, continue o justo na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então, olha o que a Bíblia diz. Deus não está, irmãos, preocupado com quem quer continuar levando uma vida de justiça. Deus não está triste nem preocupado com aqueles que não querem ser limpos. Mas a igreja hoje é a embaixada de Deus na terra para anunciar as verdades do Evangelho. E quais são os principais pilares do Evangelho? Todo homem precisa entender que ele sem Deus, ele é um pecador, ele é alguém que precisa de um Salvador. Então, o primeiro pilar do Evangelho é: o homem caiu. O homem, quando Adão caiu, Adão pecou, a Bíblia diz que o pecado entrou na terra. Todo mundo, todas as pessoas se tornaram pecadores por causa do pecado de Adão. Então, o primeiro pilar, o homem caiu. O segundo pilar, o homem necessita de um Salvador. Amém. O homem precisa de um Salvador. O terceiro pilar, Deus já enviou o Salvador, enviou o seu Filho. Então, Jesus, ele foi enviado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê. Não vai se perder, não perece, mas terá a vida eterna. Amém. O quarto pilar, Jesus morreu por nossos pecados e pagou os nossos pecados. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos limpa e nos faz mais alvo que a neve. E Amém. O quinto pilar, Jesus, ele é um único em toda a história que passou aqui pela vida, ele viveu, ele morreu, mas ele ressuscitou. A Bíblia fala da história de várias pessoas que se apresentaram como um salvador, como um guru, alguém a ser seguido. Irmãos, a Bíblia fala de tantas pessoas, né? E a história também de Maomé, de Buda, de tantas pessoas que fizeram com que outras pessoas o seguirem.
como um salvador, mas essas pessoas morreram e elas não ressuscitaram, elas não estão vivas hoje. Então elas tiveram sim um peso na história, mas acabou. Agora, Jesus, ele é o único. Eu posso te testificar. Eu tive 2 vezes em Israel e eu tive visitando lá uma praça que há no meio da cidade chamado Jardim do Túmulo, e lá está o túmulo de Jesus, e naquele túmulo tem lá uma placa dizendo: ele não está aqui porque ele ressuscitou. Amém. Então, ele é o único em toda a história que ressuscitou eternamente. A Bíblia diz que a morte não tem domínio sobre ele. Pelo contrário, ele é que tem as chaves da morte e do inferno. Então, o Deus que a gente prega, o Deus que a gente acredita, ele é o único na história que está vivo pelo século dos séculos. É claro, a igreja, ela não é salvação. Um pastor, um ministro da palavra, ele não é a salvação. Ele pode ser um canal para Deus usar, para que a salvação chegue para pessoas. Mas o pilar principal do evangelho é Jesus. Não existe cristianismo sem o Cristo. Não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só existe salvação em Jesus. Amém. E os pilares do evangelho, eles rodeiam isso. O homem caído, o homem precisando de um Salvador, Deus envia o Salvador substitui o homem, morrendo uma morte na cruz que não era para ele, mas era para mim e para você, e através desse sacrifício ele paga o pecado, ele paga toda a dívida, todo o escrito de dívida, e agora o homem tem direito à salvação. Então, a igreja é a embaixada no céu que está declarando: olha, existe salvação. Jesus não vai morrer por quem hoje ainda é pecador. Jesus já morreu. O que é que o pecador precisa? Se arrepender, reconhecer o sacrifício e receber, aceitar o perdão que a igreja está oferecendo. Amém. Então, os pilares do evangelho, a gente não precisa inventar nada. É simples assim. Existe uma salvação que está sendo oferecida. Pessoas vão querer, outras pessoas não vão querer, mas Deus não vai ficar triste por isso. Deus não vai ficar. Agora, vai haver um dia do juízo em que será separado aqueles que aceitaram esse perdão oferecido pela igreja e aqueles que estão desconsiderando e não querem, e não tem problema algum. Mas o plantio vai trazer uma colheita, onde viveremos a eternidade, e a gente deve pregar esses pilares para fazer com que pessoas meditem aonde eles vão passar a eternidade, porque não vai acabar a vida aqui. Existe uma doutrina conhecida como doutrina do aniquilacionismo. Acho que é essa a palavra. Que quer dizer o quê? Que viva a vida enquanto você pode, porque quando você morrer, tudo acaba, tudo vai ser aniquilado, não existe nenhuma esperança após a morte. Mas, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que depois dessa vida existe uma outra vida, existe uma outra vida a ser vivida, e não vai ser mais 80, 90, 100 anos, 120, vai ser eternamente. Então a escolha é agora. Amém, muito bom. E Deus, ele fala, né, na sua palavra, né, que existe 2 caminhos, né? Existe o caminho do bem, existe o caminho do mal, né? Existe o caminho da vida e existe o caminho da morte. Ele fala na sua palavra, ele diz: eis que eu coloco diante de ti vida e morte, bênção, né? Bênção ou maldição. E no final do texto ele diz assim: escolhe, pois, a vida. E a vida, todos nós sabemos que só encontramos em Jesus Cristo, né? Então, de fato, não existe um mistério que vai ser revelado. Jesus, né, a revelação de todo o mistério que pudesse existir, né? Ele veio para revelar Deus, ele veio para revelar que existe salvação, e salvação somente nele. Tem uma fala de um homem, não vou me lembrar agora quem disse, mas algo, não sei se foi Billy Graham, e ele falou assim que existe várias religiões no mundo, mas existe apenas um Salvador, como o nosso pastor disse, né? Não existe, não estamos aqui para julgar religião A, B, C, mas estamos aqui para expor, para anunciar um Cristo, um Salvador,
né, que veio, morreu, ressuscitou, e hoje a condição de receber dessa salvação é apenas receber, né? É uma parte mais fácil, ele deixou para mim e para você. Então, se você está nos assistindo, que ainda não tem uma aliança com Cristo e deseja fazer parte, né, deste grupo maravilhoso, né, receber Jesus Cristo, é só você aí confessar o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida, e a partir daí você se torna uma nova criatura, você passa a ter uma vida eterna garantida. É isso mesmo. E algo que tem lá na palavra, que está escrito lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De fato, a palavra diz que todo aquele que nele crê, todo aquele está disponível para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. E Jesus, ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, como o pastor falou. E sabe que hoje a gente pode observar e pode ver que existem diversos nomes e diversas religiões. Religiões é como se fosse a ciência que tenta religar o homem com alguma divindade. Existem diversas divindades, mas quando nós declaramos o nome de Jesus, há algo diferente que acontece. Amém. Porque não é somente a nossa mente ou o nosso intelecto que é afetado, mas também o nosso espírito. Jesus, ele é o único que é capaz de nos fazer e de fato ser o caminho, a nossa ponte ou o nosso ponto de referência, como o Rai trouxe hoje no culto de oração, que Jesus é o nosso ponto de referência, é a nossa maior referência. E quando nós referenciamos a nossa vida nele e olhamos para Jesus, coisas acontecem, coisas mudam no nosso interior. Amém. E é isso que o mundo, ele não consegue explicar e também ele não consegue refutar. Porque quando uma pessoa se rende ao Senhor, independente de quem seja, se for o maior ateu do mundo ou aquela pessoa que está passando por uma situação difícil, mas quando ela confessa o nome de Jesus, algo muda dentro dela, e isso é perceptível, as pessoas à volta percebem. Então existe um caminho e Jesus, ele está disponível para todos nós. Maravilha, maravilha. É dessa forma mesmo. Então o evangelho, irmãos, é bastante simples. Não há muita dificuldade. A gente só precisa ter uma coisa: não está tão focado assim em pessoas. Pessoas podem falhar, pastores podem nos decepcionar. Agora, Jesus é perfeito. Amém. E também Amém. não cair no engano de achar que a gente não precisa de pessoas. A igreja é uma grande família, então a gente não pode aceitar ou se conformar a não congregar, a ouvir apenas a palavra através de um pregador da internet, de um programa como esse que nós estamos fazendo. Essas ferramentas, irmãos, podem nos ajudar, mas a gente precisa do congregar, a gente precisa do toque, do abraço, da comunhão. Amém. Que só existe na igreja. Então a gente precisa receber disso no conjunto. Amém. Amém. Vamos abrir para perguntas? Vamos lá, antes de abrir, eu quero te convidar, né, te convocar a fazer parte aí do nosso sorteio deste livro poderoso, Não Fale Negativo, do apóstolo Bud, né, um homem de Deus que veio lá dos Estados Unidos para aqui, para o Brasil. E a palavra que Deus colocou no coração dele foi: vá para o Brasil e liberte meu povo. Né? E aí o ensino da palavra, né, da palavra da sã doutrina, nos faz, queridos, andar em liberdade. João 8,32, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, é um livro poderoso que fala sobre falar correto, declarar as coisas de uma forma bíblica, né? Então vale muito a pena. Esse livro é um livretozinho, mas que é poderoso. Então coloca aqui embaixo: eu quero esse livro, e a partir daí você está concorrendo. Corra aí. Pode começar as perguntas. Pastor, o cristão pode comer as comidas típicas do mês de junho, como chama São João? Claro, pode sim, não tem problema algum. A Bíblia não condena comer comida, a não ser assim, Atos, né? Há no Novo Testamento, por exemplo, não comer sangue, não comer comida sacrificada a ídolos, né? A Bíblia diz para não comer essas coisas. Mas um queijo, uma pamonha, um milho assado, dando água na boca. A gente não pode se tornar religioso ao ponto de falar: não vou comer essa coisa não, porque isso aí está oferecido, tá? Não, irmãos, e eu costumo, às vezes eu brinco até com alguns irmãos, né? Falo: você come comida oferecida? Depende de quem me oferece, né? Quando é um irmão que me oferece, eu aceito e como, sim. Então,
Desfruta disso, não tem problema nenhum. Tudo é a intenção que está no coração, não tem problema comer comida típica do mês de junho. Amém, muito bom. Pastor, porque muitos judeus ainda estão esperando pela primeira vinda do Messias e porque eles não acreditam que ele, no caso Jesus, veio e ressuscitou? Havia uma profecia no livro de Isaías que o Messias iria ensinar, né? Iria pregar a palavra, iria libertar os cativos, algemados, mas também que ele iria implantar o reino. Sim. E o dia do Senhor. Então, todo Israel achava e acreditava no Messias. Isso estava sendo profetizado acerca da primeira e da segunda vinda. Então, Israel não entendeu que a profecia falava de uma primeira e de uma segunda vinda e achava que aquela profecia toda se cumpriria em um só instante. Sim. Então, eles esperavam o Messias que iria vir como um general à frente de um guerreiro, à frente de um exército, e iria, de fato, libertar o povo judeu do domínio de Roma, porque naquela época Israel estava sendo dominada por Roma. Sim. E Jesus aí vem pregando o amor, dizendo, olha, quando te bater num lado, você oferece a outra face. E eu acredito que o que mais chocou foi quando Jesus falou, é necessário que eu morra, mas fiquem tranquilos, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, quando eles viram, meu Deus, a gente está acreditando nisso, e esse homem vai morrer, que história é essa? E quando vai se cumprir, tomar o domínio, né? Mas Jesus estava falando de uma segunda vinda. Então, tudo que Deus profetizou, de fato, aconteceu. É claro, houve pessoas, né, em Israel que aceitaram o testemunho, mas Israel como nação não recebeu. E a Bíblia diz o quê? Que ele veio para os seus não receberam. Sim. Então, por quê? A segunda vinda e as promessas de Deus para Israel não deixou de se cumprir. Na segunda vinda, a Bíblia diz que Israel será alcançada. Amém. E Israel vai ser meio que exércitos sitiarão e vão arrodear a nação de Israel, ameaçando destruir Israel, e o próprio judeu vai começar a clamar, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E quando eles clamarem pelo Senhor, Jesus vai voltar e vai resgatar, e aí a gente vai, no final da tribulação, onde Israel vai passar, não a igreja, vai ser instituído o governo de Cristo. Porque Jesus hoje não está governando o mundo, mas ele vai instituir o governo dele no milênio, onde ele vai governar todo o mundo, novos céus e nova terra, por 1000 anos. E aí o cumprimento do que está profetizado para Israel vai acontecer. Amém, muito bom. Pastor, qual a importância da fé para a vida cristã? Total, a Bíblia diz que o justo vive pela fé, né? Salvação é pela fé. A gente é salvo como? A gente abre a boca e diz, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E não aparece um papel, um documento timbrado num cartório, nada. Mas a pessoa, depois que confessa isso, ela sai dali convicto, eu estou salvo. Por quê? Fé. Então, tudo no reino de Deus gera em fé. Fé e amor, né? Tudo tem que ser feito em amor, mas por fé. O justo vive pela fé. Tudo em Deus. A fé é o braço que chama à existência o que não existe. Então, a pessoa é um pecador, mas quando ele confessa a Jesus, ele mesmo chama à existência pela fé a própria salvação. E até Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia o quê? A tua fé. Ó. A fé da pessoa chamou à existência a cura. Jesus declarava isso, que a fé das pessoas também era um agente para que elas recebessem cura. Amém, muito bom. Pastor, existem umas passagens bíblicas que dá o exemplo de Satanás como um leão, né? E existem também passagens bíblicas que falam que Jesus é o leão da tribo de Judá. Explica pra gente qual é a diferença deste leão que a Bíblia trata que o diabo é e o leão que é Jesus. Muito boa pergunta. O que acontece? O diabo, ele é um copiador barato do reino de Deus. Então, tudo que ele vê profetizado ou falado de Deus e de Jesus, ele tenta copiar. A Bíblia diz que Deus está sentado no alto e sublime trono, né? E aí, qual era a ideia de Satanás? A Bíblia diz que ele queria colocar um trono num lugar alto e ser semelhante ao Altíssimo. A gente vê no livro de Apocalipse, por exemplo, a Bíblia falar que Jesus vai ser o cavaleiro que vai vir na segunda vida
montado no cavalo branco. Mas no livro de Apocalipse também aparece um cavaleiro montado no cavalo branco, mas que faz as obras, não são as obras de Jesus, porque ele mata, rouba e destrói. Então, a gente vê Jesus profetizado, o cavaleiro do cavalo branco. Satanás também vai vir montado no cavalo branco. A Bíblia fala da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Durante a tribulação, o diabo vai levantar a trindade dele, o falso profeta, a besta e o anticristo. É uma trindade satânica, é uma cópia daquilo que o reino de Deus de fato é. Então Jesus ele é chamado do leão da tribo de Judá, e a Bíblia diz que o Satanás ele não é um leão, mas ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, a gente vê o tempo inteiro ele tentando copiar as coisas de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele está com uma roupa tingida de sangue, né? Aí a Bíblia diz o quê? Que Satanás ele se disfarça em anjo de luz. Então, ele tenta o tempo inteiro copiar as coisas de Jesus. Muito bom. Pastor, a respeito da salvação, as pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir sobre Jesus em vida, o que é que irá acontecer com elas? A única oportunidade de se ter salvação é enquanto está vivo, é enquanto o espírito, porque todo mundo ele é um ser trino, né? Ele é um espírito, habita em um corpo e possui uma alma, que é a sua inteligência. O homem ele foi criado por Deus dessa forma, espírito, alma e corpo. Quando o homem recebe Jesus, o espírito dele é recriado e ele recebe a natureza de Deus. E é por isso que muda o comportamento, a forma de agir, de pensar. Mas a vida, o que é morte? Separação. O espírito e a alma é separado do corpo. Então, a decisão da eternidade, ela só pode ser tomada enquanto o homem está habitando no corpo. Por quê? Porque o pecado entrou através do corpo. Adão estava num corpo e ele pecou. E agora o que é que acontece? Jesus, por que Jesus precisou, quando veio na terra, ele nasceu como uma criança, ele se tornou homem, ele cresceu. Ele era Deus, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele precisava o quê? Pagar o pecado em um corpo. E a Bíblia diz que Deus criou um corpo para Jesus. Então, o corpo dele foi criado para que ele pudesse pagar, para que ele pudesse sofrer, e aquele corpo derramasse o sangue, o precioso do sangue que nos livra, né, da morte. Então, as pessoas, muita gente não entende, mas assim, e tem gente até que prega, né? Quando morrer pode ir para um purgatório, para um lugar, e talvez Deus ainda dê uma oportunidade. Irmãos, não existe isso. A própria Bíblia mostra que quando Jesus, aquela história do Lázaro e do rico, quando Jesus vai ao inferno, ele prega aos cativos, mas não foi para todo o inferno. Ele pregou para a turma que estava no seio de Abraão, no lugar de consolo. Quem estava no lugar de tormento não teve chance alguma de salvação, mas aqueles que estavam no lugar de consolo, a Bíblia diz que Jesus levou o cativo, o cativeiro, levou essa turma. A turma do tormento não teve chance alguma. Meu Deus. Então, salvação só enquanto está vivo. Morreu, perdeu totalmente a oportunidade de ser salvo. Amém. Pastor, fala um pouquinho sobre, no caso, nesse mesmo contexto aí, das pessoas que vivem em tribos isoladas, pessoas que ainda não tiveram contato com a palavra. Qual a solução para essas pessoas? A Bíblia fala que a natureza e tudo que Deus criou exala e glorifica o nome dele. Então alguém, por exemplo, vamos dizer uma tribo indígena, que nunca foi ninguém lá, ninguém falou de Jesus, eles não sabem quem é Jesus, mas quando eles olham para o sol, para a lua, para o rio, para uma chuva, quando eles estão plantando alguma coisa, para a floresta, alguém quando adoece, eles vão e arrancam uma raiz de uma árvore, faz um chá e tomam. Em todas essas ações, eles têm uma chance de reconhecer que há um ser maior que criou todas as coisas. Muito bom. E aí, essa chance, eles estão reconhecendo Deus. Então, por isso que a Bíblia fala, né, todo aquele que invocar ao Senhor, invocar o nome do Senhor. Você vê que não está direcionado exclusivamente ao nome de Jesus, ao nome do Senhor. Então, as pessoas elas podem reconhecer Deus. Se elas não têm uma oportunidade de ter ouvido de Jesus, elas podem reconhecer Deus através de tudo, do ar, da saúde do corpo, de tudo que elas têm, ela pode reconhecer o Senhor. É interessante que nesse contexto não trata da pessoa estar congregando em um lugar, né, ter uma igreja que alcance ela, apesar de que isso é importante,
né? Mas o amor de Deus é tão grandioso que até essas pessoas que estão isoladas do mundo têm a oportunidade de receber salvação, né? Maravilha. Porque salvação é de graça. Agora, o nível, conhecer Jesus é o quê? Nos livra de sofrimento. A Bíblia diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Então, o conhecimento da palavra já é uma outra fase. É para nos livrar de sofrimento, de não ter resultados, de sofrer mesmo. Mas salvação é de graça. O resto a gente precisa buscar, a gente precisa desejar e crescer. Muito Amém. bom. Tem uma pergunta aqui assim que... Pastor, é necessário plenamente compreender o Evangelho para ir ao céu? Ou será que é suficiente acreditar no Evangelho, mesmo se não o entendermos totalmente? Para ir ao céu é necessário reconhecer o Senhor. A gente vê base bíblica, por exemplo, aquela história daquele ladrão na cruz. Existiam 2 ladrões pendurados, crucificados com Jesus, e a gente vê um zombando de Jesus, dizendo: você não pode salvar nem a si mesmo, você é um mentiroso, você não pode salvar a si mesmo como você disse que salvaria as pessoas. Um zombando, mas o outro diz: ei, é justo o que a gente está passando aqui, mas ele não. E você não teme a Deus nem na mesma condenação que Deus. Olha, aquele homem reconhece Jesus como Deus. E ele olha: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não declarou a oração que a gente hoje sabe: Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Ainda não existia um ensino sobre isso, mas aquele homem diz o quê? Quando você entrar no teu reino, se lembre de mim. Qual a resposta de Jesus? Ainda hoje. Muito bom. Então, no último instante de vida, aquele homem reconhece Jesus como Deus e Jesus falou: hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Muito bem, muito bom mesmo. Uau. Aqui. Pastor, como posso ter certeza absoluta da minha salvação? Quem é salvo talvez não saiba nem explicar, mas sabe. Quem é salvo percebe isso, porque a Bíblia diz o quê? A presença do Espírito, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então a gente não sabe explicar direito, mas a gente tem a convicção. Eu não tenho dúvida que se eu morrer aqui agora, eu estou salvo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho nenhum medo da morte. Por quê? Porque eu sei que se eu morrer, eu vou estar com o Senhor. Amém. E a Bíblia diz que é incomparavelmente melhor. Então eu vou estar num lugar melhor do que aqui. Amém. Melhor do que estar com minha família, na minha casa, na igreja. É um lugar incomparavelmente melhor. Mas essa convicção... Quanto mais a gente tem relacionamento com Deus e com a sua palavra, essa convicção vai crescendo. Muito bom. Então, é necessário crescer no conhecimento da palavra de Deus e na comunhão com o Espírito Santo. E aí vai testificando cada dia mais forte isso na gente. Amém. Pastor, a gente tem observado que desde da antiguidade a juventude e o diabo, né, se levanta em relação à juventude para que venha se cauterizar na mente deles a consciência de eternidade. Como nós, como cristãos, podemos nos posicionar para explicar às pessoas sobre o Evangelho e que elas possam compreender que existe uma eternidade? Ensinando a palavra, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer ela não vai se desviar desse caminho. E o ensinar a palavra não é apenas a gente dizendo senta aqui e abrir a Bíblia, tal, é principalmente vivendo isso. Amém. Quando os nossos filhos, os nossos parentes, sobrinhos, as pessoas que têm comunhão com a gente, percebe, né, a paz. O mundo anda desesperado, a gente está em paz. A gente passa problemas, porque tem gente que olha assim para a vida de alguns crentes e acha que não passa problema nenhum. Não, passa problema, mas não se desespera, não se escandaliza, não sofre como aqueles que não têm esperança. Confiam em Deus. Então, essa vida, esse testemunho vai passar para a geração que está vindo essa confiança. Amém. Foi exatamente o que Jesus fez com aqueles 12, né? Ele acreditou, ele conviveu, ele andou com aqueles homens 3 anos e meio, ensinando. E o que eu acho que mais impactou a vida dos 12 não foi nem os 3 anos e meio, foram os 40 dias que eles viram Jesus ressurreto, com o corpo glorificado. Deus. Aqueles 40 dias devem ter impactado de uma forma, porque Jesus falou: olha, você está vendo o que você está vendo hoje, eu voando, eu atravessando parede.
vai acontecer com você também. Então eles começaram a ter uma esperança no futuro, que a gente vê um Pedro covarde, medroso, agora dizer, podem me matar, mas eu não nego Jesus mais. Por quê? A convicção, ele viu Jesus com o corpo glorificado. Então, a gente precisa passar para a geração que está vindo a verdade do Evangelho. Tem muita gente, muito jovem e muito adulto hoje que perdeu assim, a esperança ou se desviou do Evangelho, porque a geração passada, os seus pais e a geração mais velha que eles, falavam uma coisa, mas não viviam o que falavam. Então, era um Evangelho meio que faltava alguma coisa, faltava vida. Tinha as palavras, tinha o peso, até de um peso de uma doutrina que cobrava muito, mas não tinha a leveza da vida de Deus, do poder de Deus, da santidade, do amor. Né? Porque a Bíblia diz que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se a gente amar uns aos outros. Muito bom. E a geração que passou, eles eram mais duros do que amava. Então a gente precisa ensinar as pessoas que estão chegando com exemplo. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele lavou os pés dos discípulos. Ei, eu sou o mestre, mas veja o que eu estou fazendo. Eu estou aqui servindo. Então a gente precisa servir. E aí eles vão entender o Evangelho. Amém. Pastor, qual o conselho que o senhor pode dar para alguém que se encontra nessa situação, né? Que foi de repente machucada, que de repente sofreu alguns abusos ou excessos dentro de uma igreja que acabou se afastando e hoje sente uma resistência para se aproximar de Deus? O meu conselho é orar e buscar em Deus um outro lugar para congregar, porque a pessoa não pode paralisar a vida por causa de alguns líderes, por causa de algumas pessoas que talvez, pode ser por maldade ou talvez até nem seja maldade, falta de conhecimento, ou elas estarem só reproduzindo aquilo que elas mesmas receberam e bloqueando a vida de outros. Então, o meu conselho é ora, busca em Deus um outro lugar e avança. Amém. Porque você tem uma família, você precisa crescer e cumprir o seu propósito. Ninguém nasceu do acaso. Todos nós, Deus criou um propósito. A Bíblia diz isso, né? No Salmo 139, versículo 16, que antes da gente nascer, quando a gente estava ainda numa substância informe, Deus escreveu no seu livro todos os nossos dias, antes que esses dias existissem. Então, todo mundo, quando vai nascer, o propósito é criado antes da pessoa nascer. Amém. Então, a gente precisa descobrir para que a gente nasceu. Amém. E fazer valer a pena, ser feliz, ter uma vida leve, né? Ser feliz mesmo. Amém. E a gente precisa da igreja, da comunhão, do aprendizado, de sentar numa cadeira para ouvir outras pessoas mais experientes que a gente, para que a gente possa aprender no caminho certo. Amém. Amém. Tem uma pergunta aqui relacionada a isso. Pastor, é errado pedir ajuda para outras pessoas quando estamos fracos em alguma área da nossa vida e não conseguimos romper com o mesmo? Não, muito boa pergunta. De fato, a gente deve ter humildade de sentar para perguntar a pessoas e fazer com que pegar essa ajuda mesmo das pessoas. Agora, o que é que a gente tem que ter? Um cuidado para não estar, talvez, se aconselhando com alguém que não tem maturidade, pode nos aconselhar segundo o que ela pensa, não o que a palavra diz, ou até pegando aquele assunto e sair falando com os outros, porque alguém que tem maturidade não vai sair por aí contando aos outros uma debilidade da gente. Então a gente precisa entender quem de fato a gente pode confiar e se abrir, né, para buscar essa ajuda. Mas é bíblico essa ajuda, buscar ajuda uns dos outros, é bíblico isso. Amém, amém, muito bom. Pastor, Deus predestina futuros? A Bíblia diz que Deus nos predestinou para algumas coisas, para o sucesso, amém, né, para a saúde. Então, há uma predestinação para coisas boas. Agora, por exemplo, com relação à salvação, a Bíblia diz, qual o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. Mas existe uma turma predestinada para a salvação, outra para o inferno? Não. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para homem algum, mas para Satanás e seus demônios. Então, nós cremos no equilíbrio da predestinação. Há uma predestinação para o homem ser feliz. Deus colocou o homem na terra e o homem foi predestinado a quê? Governar, dominar.
Então o homem foi predestinado a estar por cima, nunca por baixo. Amém. A ser cabeça, não cauda. Amém. Então essa é a vontade de Deus. Agora, por causa do pecado, o homem começou a andar como cauda, o homem começou a andar por baixo, em vez de andar na vida, começou a andar na morte, em vez da bênção, começou a andar na maldição, mas não é culpa de Deus. Então, existe um equilíbrio do predestinar para sucesso, mas não predestinar de Deus se interferir nas nossas escolhas, porque ele nos deu livre-arbítrio, e tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, o plantio, irmãos, é uma coisa que nós temos livre-arbítrio para fazer. Amém. Se você ainda não colocou aqui embaixo, né? Eu quero este livro. Você tem a oportunidade ainda, tá certo? De estar concorrendo a este livro poderoso. Coloca aí, eu quero este livro. Esse livro não fala negativo do apóstolo Bud. Muito bom. Pastor, um cristão desviado ainda é salvo? Olha só, tem que se entender o que é essa palavra desviado, porque tem gente que às vezes não está indo para a igreja, mas ela nunca negou Jesus. Como é que alguém é salvo? A Bíblia diz, Romanos capítulo 10, do versículo 8 ao 10, diz assim: perto está de ti, na tua boca e no teu coração. Se você crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e falar com a sua boca, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se fala a respeito de salvação. Então, como é que alguém é salvo? Crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa ele com a boca. Como é que alguém perde a salvação? Da mesma forma. Então, às vezes alguém parou de ir para a igreja, mas nunca confessou. Agora, o diabo, ele é um ser que ele sabe dessas coisas, então ele vai trabalhar para fazer pessoas perguntarem, até que alguém diz, como é que alguém perde a salvação? Do mesmo jeito que ganha. Aí uma pessoa diz assim, não, eu parei de ir para a igreja, não sou mais crente não. Aí agora ela negou, aí agora com a própria boca ela perdeu a salvação. Então tem que entender essa palavra desviado. Alguém que parou de ir para o culto, está um tempo de ir para o culto, ele se desviou? Não, ele está sem congregar. Mas ele se desvia quando ele fala com a própria boca que ele não é mais de Jesus. Meu Deus. É forte, hein? Pastor. Eita, Jesus. Peraí que eu peço. Eu sei a pergunta aqui que a pessoa mandou. No dia do arrebatamento, as mulheres que estão gestantes, os bebês que estão dentro do útero dessas mulheres, eles serão arrebatados? Uau! Que pergunta! Que pergunta! Irmãos, olha só, a gente precisa admitir que a gente não sabe de todas as coisas, né? Mas eu fico imaginando, no dia do arrebatamento, por eliminação, né? A Bíblia não deixa claro isso. Mas assim, uma criança que está no ventre da mãe, que pecado ela teria? Por que ela não iria ser arrebatada? Se o arrebatamento são para os santos, para a igreja, né? Essa criança não nasceu ainda, então eu acredito que se a mãe está grávida, a criança vai subir junto com a mãe, porque faz parte ali ainda, né, daquele corpo. Sim. Não, uma pessoa se torna pecador quando o quê? Quando ela comete o primeiro erro, né? Nasce, às vezes o pai faz isso e a criança se emburra. Tal. Então a consciência disso. Então, no ventre eu acredito que vai subir sim. Meu Deus. Pastor, qual é o assunto dos 4 livros do Evangelho? O assunto principal. Jesus é o assunto principal. A gente vê, por exemplo, o livro de Mateus, ele é um evangelho que tem uma direção maior para o judeu. Então você vai ver no livro de Mateus uma direção o tempo inteiro, né? Ele é o Messias que havia de vir. Nós matamos o autor da vida. A gente vai ver o escritor de Mateus trazendo um livro batendo sempre nas tradições e falando, provando que Jesus era judeu, Jesus era o prometido. Então é um livro que, claro, fala com a igreja, mas é um livro que também está cumprindo tudo. Diz Jesus, ele passou por Nazaré para se cumprir o que estava escrito, né? De Nazaré, vai ser chamado Nazareno. Ele nasceu em Belém para cumprir o que está escrito, né? Então a gente vê assim, Mateus cumprindo, mostrando tudo que a Escritura dizia acerca dele. Aí a gente vê o livro de João já trazia o Filho do Homem, mostrando que Jesus ele era Deus, mas era homem. Então cada evangelho tem, apesar de que está falando dos mesmos assuntos, mas tem uma visão e uma mensagem específica e clara. Mas o centro da mensagem é Jesus sempre.
Amém. Amém. Muito bom. Muito bom. Pastor, aqui é de um jovem, eu acredito, né? Pastor, sou gamer. Não sei se gamer é aqueles meninos que fica jogando. Joga e às vezes ganha até dinheiro nesse negócio aí, né? Pastor, sou gamer e gosto de filmes da Marvel, que é aquele Super-heróis, estúdio, né, de super-heróis. Super-heróis. E de me fantasiar e usar máscara do Homem-Aranha. Isso pode ser prejudicial para a minha vida cristã? Eu acredito que não. A pessoa vai pro céu de máscara, de tudo. A máscara vai ficar, né? As máscaras vão ficar. Mas é assim, eu não vejo, irmãos, a questão é o seguinte, o que é que... Aonde vai ser uma hora pesado, né? Quem você ama mais? Os super-heróis ou Jesus, que é o grande super-herói? Então, vai ser uma hora que talvez seja testado o seu coração, quem está em primeiro lugar na sua vida. Mas não tem problema alguém gostar de filme, se ele é gamer e até ganha dinheiro com isso. Pode ser um trabalho, pode ser uma função. Então, é encontrar um equilíbrio nisso, não andar numa vida desequilibrada. Agora, o que é que tem que ter cuidado? De repente, a pessoa começa a gostar mais de jogo do que também ir para a igreja. Então, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Alguém pode ser gamer, pode passar um tempo bom no computador, mas não negocia aquele horário do culto. O horário do culto, ele sai, vai cultuar, vai se alimentar da palavra, para ele andar num equilíbrio na vida. Porque se ele ficar só se alimentando do computador, ele vai levar essa vida virtual e vai andar uma vida desequilibrada. Então, mas não tem problema algum, né? Gostar de super-heróis, gostar de Homem-Aranha, eu não vejo problema algum. Falando sobre esse assunto, pastor, durante esse período tem se crescido a partir da tecnologia, até mesmo se criou, né? As notícias falam sobre um metaverso, que são pessoas que estão 100% conectadas com o meio virtual. Elas utilizam óculos lá de projeção e elas se veem ali dentro daquele ambiente. E tem se levantado pessoas que têm criado comunidades cristãs para estar pregando o evangelho para essas pessoas. O que o senhor acha sobre esse tipo de pregação? De estar alcançando essas pessoas que estão ali somente fixadas naquele metaverso? Eu acho que toda tribo, todo ambiente, há um espaço para o evangelho ser pregado. E uma igreja que tem condição e tem pessoas preparadas para entrar nesse universo e pregar o evangelho, que maravilha, isso é sabedoria. Se a gente for imaginar, uns anos atrás, a igreja não concordava com, por exemplo, um programa de rádio, um programa de televisão. Eles achavam que essa ferramenta era uma ferramenta do diabo. Isso. Mas olha só, quem deu a inteligência do homem criar computador, criar ondas sonoras, rádio, televisão, todo esse sistema foi Deus. O diabo distorce as coisas, mas o diabo não tem poder criativo para nada. Então, se tem uma turma, uma galera que agora anda nesse negócio aí do metaverso, o que é que acontece? Que maravilha que a palavra está sendo pregada nesse lugar, para que as pessoas também saiam desse desequilíbrio de andar no mundo virtual, porque o mundo não é só virtual, né? Há tempo para todas as coisas. E aí eu creio que pode ser uma ferramenta até de trazer um equilíbrio para pessoas. E de fato, as pessoas que se envolvem, que estão envolvidas, quando elas são perguntadas o porquê, elas ficam cerca de 15 horas, até mesmo 24 horas envolvidas nesse ambiente virtual, que elas falam que o mundo real não tem mais suprido aquilo que elas necessitam ou tem frustrado elas, então elas preferem estar em um mundo virtual. E de fato, ministros têm se levantado para estar indo nesse ambiente, preparados, né, para estar trazendo o evangelho e resgatando essas pessoas que estão escravizadas em relação a isso. Maravilha, é verdade. Amém. De fato, é uma verdade, né? O mundo natural tem se esvaído, né? Mas existe um mundo espiritual, né? A qual preenche, né, todas as lacunas, e está em Cristo, preenche aí a lacuna do mundo natural, e você pode viver uma vida maravilhosa diante de Deus. Pastor, quais os princípios básicos para um novo convertido? Acho que assim, qual o beabá para um novo convertido? Maravilha, boa pergunta, porque tem sempre gente nova se convertendo, isso, né? Buscar a Deus acima de todas as coisas, entender e não ter tanta pressa com as fases. Tem gente que se converte, quer que tudo aconteça muito rápido. Tenha calma. Ande com pessoas que você percebe que é mais experiente que você, que talvez sejam até referências para o seu crescimento.
mas também busque um equilíbrio em não estar buscando só em pessoas as respostas que talvez só Deus pode te dar. Então é necessário ler livros, olha que maravilha, ferramentas. Talvez um escritor, ele pega 20 anos da vida dele e ele dá uma enxugada e coloca em um livro de poucas páginas. Algo que ele demorou 20 anos no Evangelho para descobrir e para ter experiências, ele pode dividir num livro, por exemplo, como esse, que custa R$11. E a gente, um investimento de R$11, ou até de colocar o nome aqui no programa e ganhar de graça, e a gente acaba trazendo. Então, o novo convertido, ele precisa ter essa inteligência de buscar as ferramentas que vão ajudar ele a crescer. Né? Ouvir programas como esse, que ajudam pessoas a crescer. Ouvir ministros que não falam mal de outros ministros, nem de igreja. Porque tem uma galera aí buscando fama, detonando os outros. A Bíblia diz, irmãos, que é inevitável que escândalos aconteçam, mas ai daqueles que são instrumentos de escândalo. Então, aí o novo convertido precisa saber aonde se alimentar. Não deixe de congregar, procure uma igreja, congregue, porque nada substitui a igreja local. Então, honre a vida dos seus pastores, dos seus líderes. São coisas que vão fazer qualquer pessoa crescer. As ferramentas são essas, para o início, e aí com certeza Deus vai te colocando em novas fases. Amém, muito bom. Pastor, qual a evidência externa que mostra que o meu antigo eu não me domina mais? Quando você não está fazendo aquilo que antes você fazia, né? É fácil qualquer um de nós analisar quem era a gente antes de Cristo. Eu lembro da minha vida, né? Épocas quando chegava agora, por exemplo, essa época junina, né? Eu já fui cantor de forró, eu gostava de tomar licor, de tudo que é coisa com álcool. O que tivesse com álcool eu queria misturar. Então, assim, como é que eu percebo que hoje essas coisas não me dominam mais? Minha carne continua tendo vontade. Por exemplo, numa época dessa friazinha, você vai falar, não tem vontade de tomar um licor? Não, que maravilha, era uma delícia tomar um licor, mas eu não negocio isso. Eu não bebo licor, não bebo vinho, não bebo champanhe, nada, eu não tomo nada com álcool. Então, o que é isso? Eu estou provando para mim mesmo que o velho homem está morto e que eu estou dominando os desejos carnais. Bom. Então é fácil. Aí eu estou contando a minha vida, né? Eu gostava dessas coisas, de me prostituir, de ir para motel, era o que eu gostava. Cada um de nós sabe, cada pessoa que está assistindo sabe. Talvez a história de uma pessoa, não, eu gostava de crack, eu gostava de cocaína. Cada um sabe da sua história. O que a sua carne gostava antes de você se converter? Você está conseguindo hoje esmurrar, porque a carne não se converte. A carne continua gostando daquelas coisas que ela gostava antes. É isso mesmo. Agora, se você de fato se tornou alguém espiritual, o seu espírito está dominando os desejos carnais. Amém. E aí a gente prova para a gente mesmo que a gente está crescendo. Amém. Muito Amém. bom. Pastor, quais são os elementos essenciais da mensagem do Evangelho? Os elementos essenciais. Foi aquilo que a gente falou na estante aqui, né? O homem caiu, pecou e precisava de um Salvador. O mundo precisa saber disso. Porque tem gente. O que a igreja errou durante muito tempo? A igreja só queria pregar para os pobres, necessitados, as pessoas de rua, que precisam de Deus, precisam. Sim. Mas olha só, alguém desse mundo que só tem dinheiro, o rico desse mundo, ele precisa de Deus. Ele é tão miserável como alguém que não tem onde dormir. Por quê? Ele pode ter carro, dinheiro, dólar, ele pode ter casas boas, mas se ele não tem Cristo, ele vai passar a eternidade dele no inferno. Ele um dia vai descobrir que ele é pobre, nu, e não sabia. Então, todos precisam dessa mensagem, de entender o quê? Não interessa de qual família nós viemos, não interessa do nosso passado. Todo homem se tornou um pecador por causa do pecado de Adão. Mas existe salvação, existe um único Salvador, que é Jesus Cristo. Então esses são os pilares do Evangelho. E onde é que eu encontro ele? Deus já enviou Jesus. Ele morreu e ressuscitou por nossos pecados. O pecado já foi pago. E agora o que eu tenho que fazer? Receber o perdão que a igreja está oferecendo. Então a igreja é a embaixada do céu na terra. Amém. É a instituição do céu que está oferecendo um perdão para a humanidade. O perdão de Jesus.
Não é um perdão nosso, é um perdão de Jesus. Por isso que tem gente que não entende, fala, pastor é ladrão, mas eu conheço aquele fulano antes do passado. Mas não tem nada a ver com a gente, é Jesus. Amém. Nós só estamos Amém. representando uma pessoa. Amém. E ele deu uma procuração para a gente representar. Amém. Amém. A Bíblia. Muito bom, muito bom. Pastor, tem muitos cristãos que acreditam no arrebatamento, porém tem muitos que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. No que o senhor acredita? Eu acredito, nós do Verbo da Vida, nós somos pré-tribulacionistas. O que quer dizer isso? Creio que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Amém. Existem outras duas linhas que acreditam no pós e no meso. Então, o que quer dizer isso? O pós-tribulacionista acredita que a igreja vai passar por toda a tribulação e depois, no final da tribulação, Jesus vem e eles serão salvos. O meso-tribulacionista acredita que a igreja vai passar pela metade, os 3 anos e meio, e durante os 3 anos e meio, na metade da tribulação, eles serão arrebatados. A gente entende várias passagens bíblicas que a Bíblia diz que Deus nos livra da ira vindoura, que todo mundo há de passar. Então, nós acreditamos que a igreja não vai passar pela tribulação, assim como quando houve o dilúvio na época de Noé, os escolhidos, aqueles que tinham aliança com Deus estavam onde? Guardados dentro da arca. Quando Sodoma e Gomorra caiu fogo do céu, Ló e a sua família foi tirada, ao ponto dos anjos dizerem para eles, sai daí, porque a gente não pode destruir a cidade enquanto você e sua família estiver aqui. Meu Deus. Então, a intercessão de Abraão foi o quê? Se tiver 30 justos, se tiver 20, se tiver 10, não existia quase ninguém justo lá, mas mesmo assim Deus falou, se tiver, tá bom, eu não destruo. E enquanto Ló e a família dele não saiu de lá, não houve destruição. Assim como a gente acredita que enquanto a igreja estiver aqui, o diabo não pode fazer o que quer fazer e a terra não vai experimentar a tribulação antes da igreja sair. Amém. Muito bom. Sim. Pastor, se Jesus pagou o preço dos nossos pecados e nos proporcionou uma vida justa e saudável, por que existem pessoas que ainda vivem doentes, tanto na alma quanto no corpo? São escolhas, né? A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Se a gente não é ensinado que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e a gente não exercer fé, porque Deus nunca nos prometeu um evangelho de mar de rosa. Ele disse que a gente ia ter tribulação, perrengue, problema, mas ele disse, tem bom ânimo, eu venci. Então o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa crer no que a palavra diz. O que a palavra diz? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Amém. Não iremos ser, já fomos. Amém. Então o que a gente precisa? Agora declarar isso, crendo. Porque a palavra, ela muda a vida, a palavra é medicina, Amém. a palavra, ela não volta vazia. Então, por que tem gente doente? Talvez porque não conhece, não creu, não fala, ou às vezes fica dizendo, o diabo sabe de tudo isso, que a palavra tem poder. E aí como é que o diabo coloca doença, inclusive em crente? O diabo coloca um sintoma e o crente ou a pessoa começa a dizer, eita, acho que eu vou ficar gripado. O que vai acontecer? Gripou, porque ela mesma falou. É isso mesmo. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua, não está no poder de Deus, nem do diabo, está na língua, na boca de cada pessoa. Então, como o diabo sabe disso, o diabo coloca sintomas para a própria pessoa declarar. A pessoa sente alguma coisa, eu vou no médico, ou então ela começa a entrar na internet. Quem sente isso é o quê? É bucite, é isso? Eu acho que eu estou com isso. Já pegou. Então, a própria boca atrai as coisas. E é por isso que a gente vê, inclusive, dentro da igreja, pessoas doentes. É isso mesmo. É isso mesmo. Terminando já o sorteio. E o nosso ganhador de hoje vai anunciar, André. Anuncia aí, Apolo Miranda, é o nosso irmão Cárisso Roberto. Um grande abraço aí. De novo! Cárisso, umas 3 vezes ou 4. Vai montar uma livraria, hein, Cárisso? Muito bom, meu irmão. Mas a gente estava vindo hoje aqui e até dividindo, né? A gente veio falando assim, rapaz, vamos falar para Cárisso não participar mais do sorteio. Mas, irmão, se a gente tirar, a gente estaria também cometendo uma injustiça. Porque se o irmão está dando sorte, né? Se a gente tira ele de participar do sorteio, a gente não estaria sendo justo. Então, a justiça é que todo mundo que coloque aí é colocado aqui no computador, irmão. E o computador que sorteia. Isso. Parabéns, caros. E aí chegamos ao fim de mais um programa, né? Pra gente é um prazer estar com vocês. E eu quero convidar vocês a
estar conosco nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, né? Tem várias ministrações, eventos poderosos lá no canal do YouTube, no Instagram. Então procura lá Igreja Verbo da Vida Pojuca nos segue nas nossas redes sociais, tá bom? Temos culto na nossa igreja todas as terças, quintas e domingo. Terça-feira, terça de oração, 19 horas. Quinta top, às 19 horas. E domingo temos Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã. Esse mês estamos com um tema poderoso, né? Como ser guiado pelo Espírito Santo. Tem professores maravilhosos. Estamos recebendo de influências poderosos naquele lugar, então vai lá. E domingo temos também o nosso culto de celebração às 18 horas, você é nosso convidado, tá bom? Deixa eu contar aqui em primeira mão, a gente vai ter agora no dia 11 e 12 de junho, vamos estar comemorando 8 anos de ministério. Amém. Então, nós estamos fazendo de fato uma festa, né? Estamos trazendo um pastor de São Paulo chamado Gustavo. O nome do cara é um nome estranho. Heine, como é? Gustavo Heine. Gustavo Heine. Heine. Chama Heine. Heine. Pronto. Gustavo, pastor Gustavo de São Paulo, ele vai estar com a gente aqui no dia 11 ministrando e no domingo, dia 12, pastor Emerson, meu Deus do céu, Verbo da Vida Cabula, vai estar Amém. aqui com a gente. Então, pastor Gustavo e pastor Emerson vão Vai estar ser maravilhoso. no final de semana ministrando 11 e 12 de junho. Você é nosso convidado para estarmos juntos celebrando 8 anos de Verbo da Vida em Pojuca. Amém. Amém. Vamos O que mais temos? A oração agora, né? Ora, pastor. Vamos lá. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este tempo, pela palavra, Senhor, que foi colocada e depositada em nossos corações. Obrigado, Pai, Senhor. muito obrigado porque o Senhor enviou a Tua palavra e nos curou, nos sarou. Amém. E eu declaro isso na vida das pessoas que estão nos assistindo neste momento, que a Tua palavra possa curá-la, Senhor, que a Tua palavra possa vivificar cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por salvação acontecendo neste momento, pessoas voltando para os Teus braços, pessoas se reconciliando contigo e o Teu nome, Pai, sendo glorificado. Obrigado, Senhor, por boas notícias essa semana. Este começo de semana eu declaro surpresas da parte dos céus para esta casa, para esta família, Pai, e que eles possam crescer em graça, em sabedoria, conhecimento, Pai, e que Teu Espírito possa estar presente nos lares, nas casas, no trabalho desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Fala aí uma Aleluia. coisa, meu Deus. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, por estar interagindo. Nós terminamos o nosso programa e é muito gratificante estar aqui compartilhando aquilo que Deus, né, tem para estar compartilhando conosco, porque Deus ele sempre tem o interesse de se comunicar conosco. Amém. E se você que assistiu esse programa e ainda não confessou a Jesus, confesse ao Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele está disponível para todos nós. Amém. Aleluia. É um grande prazer estarmos juntos aqui, dividindo, né, aquilo que o Espírito está colocando para a gente. O Espírito Santo, ele é o grande professor e a gente atribui a ele todo tipo de sabedoria e de resposta às perguntas. Então, que você, assim como a gente, possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Fica com Deus, um beijo no coração, até terça que vem. Tchau, tchau. Meu Deus.